no trabalho, na faculdade. Então, o nosso desenvolvimento pessoal, ele é para ser notório, né? Notório entre os homens, porque a própria palavra diz: brilha a sua luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, toda vez que a gente tem crescimento, que a gente tem uma coisa genuína, verdadeira em nós, um crescimento verdadeiro, isso aí é manifesto e Deus é glorificado na nossa vida, tá bom? Então, a gente aprendeu os 4 pilares do desenvolvimento pessoal. Quais são os 4 pilares? Vamos ver aqui? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aí está escrito na fazer. Daniel puder arrumar depois. Aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Tá nessa ordem aí, eu coloquei nessa ordem, mas depois, à medida que eu fui ensinando, eu vi que o último precisava de ser o primeiro. Mas nós vamos desenvolvendo conforme nós vamos estudando, tá? Aprender a conhecer. Então, na aula passada, a gente já viu um pouquinho de cada um deles. Boa noite, irmão Gesiel. Bem-vindo à nossa aula. Então, aqui, aprender a conhecer, a gente já viu que é saber identificar as fontes do nosso aprendizado, para a gente não ficar aprendendo qualquer coisa por aí, mas aprender a verdade, né? Nós precisamos andar na verdade. Pode passar, Daniel. Pode passar. Aprender a conviver, né? Que a gente parou nisso aqui. Aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer aquilo que a gente conhece, aprender a ser e aprender a conviver. A gente parou nisso, né? E nós vamos para o estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre aprender a conhecer. Coitado do Daniel, tá dando aula e tendo que correr aqui com as minhas coisas. O conviver é o slide que eu passei para você, Daniel. Hoje à tarde. Victor, pode falar, irmão. Professora, eu não acompanhei a aula ao vivo, eu acompanhei ela gravada. Sim. E ficou faltando aprender a ser. A senhora falou do aprender a conhecer a fazer e aprender a conviver. Aí ficou faltando aprender a ser. Então tá. Então vamos nesse aí. Vamos voltar lá então, Daniel, no aprender a ser. Você sabe que eu estou dando essa matéria, estou dando a parte 2 dela, o desenvolvimento pessoal 2 aqui na igreja. Então, às vezes, eu confundo mesmo. Obrigado, viu, Vitor? Então, aprender a ser. O que é aprender a ser? Desenvolver o melhor possível a personalidade e estar em condições de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal. Isso daqui, para mim, é o ponto de partida, né? Primeiro, a gente precisa aprender a desenvolver o nosso caráter, de ser mais parecido com Jesus. Nós precisamos de desenvolver o nosso temperamento, porque é a parte de nós que nós nascemos assim. Lembra que eu já falei isso na aula de saúde emocional? Nós nascemos cada um com temperamento. Só que isso não justifica a gente sair fazendo as coisas do nosso jeito, só porque o meu temperamento é assim, né? Então, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e ele é o nosso professor, ele é aquele que dirige, que ilumina a nossa vida, de forma que nós temos a capacidade
de melhorar cada vez mais os pontos fortes do nosso temperamento. Todo temperamento tem pontos fortes e pontos fracos. O que que a gente tem que fazer? Deixar o Espírito Santo trabalhar em nós de maneira que os pontos fortes sejam usados para a glória de Deus e que os pontos fracos sejam trabalhados pela palavra de Deus. Por quê? Porque é importante nós sermos de verdade, pessoas autênticas e mais parecido com Jesus, né? Nós vamos ver no livro de Efésios, capítulo 4, de 13 a 15. Quem puder abrir para mim e ler, apesar de eu estar aqui, mas eu gosto quando vocês participam também. Alguém está aí com a Bíblia na mão e pode ler para mim? Não? Então eu vou ler. Efésios 4, de 13 a 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes e levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Esse versículo aqui, eu acho que ele diz tudo. Se a gente parasse de estudar qualquer coisa e nos prendesse a esses 3 versículos aqui para o nosso desenvolvimento pessoal, a gente ia ter material que opa, peraí. Material capaz de mostrar para nós o nosso desenvolvimento pessoal. Porque aqui fala para que a gente não seja mais menino, né? Como que a gente vai saber se eu cresci espiritualmente ou pessoalmente, em diversas áreas da minha vida? Qual que é o meu parâmetro de crescimento? E qual é o parâmetro que a gente olha nos outros e vê, olha, essa pessoa cresceu, amadureceu. Então, o parâmetro é Cristo, tá? É como se o Cristo fosse o nosso. Aqui eu costuro, então eu tenho uma fita métrica, né? Com aquela fita eu tiro as medidas. Então, Cristo é o nosso parâmetro. Nós vamos medir nele. Aí você fala, mas isso é muito difícil. Como que eu vou medir? Eu sou pecador, Cristo é Deus. Mas Jesus, quando Deus, ele, pelo Espírito Santo, ele inspirou Paulo a escrever isso aqui, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava falando de Jesus, do homem Jesus, 100% homem e 100% Deus. Jesus, quando ele viveu aqui, ele viveu uma humanidade perfeita, né? E nós não vamos ser perfeitos, porque nós temos a influência do pecado em nós, mas a gente pode crescer cada dia mais. Então, 2 coisas que eu vou falar para vocês. Nós podemos medir em nós mesmos. Ah, tem alguém com microfone com problema aqui. Então, nós podemos medir nós em nós mesmos. Hoje, eu tenho que ser melhor do que ontem, com relação à minha vida espiritual, emocional, física. Amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Por que eu tenho que ser melhor? Porque nós queremos viver aqui nesse mundo, enquanto a gente estiver aqui, nós queremos viver uma vida plena, uma vida feliz, na presença de Deus, para que a gente possa servir de testemunho para outras pessoas. Porque tem pessoas que conhecem Cristo, aceitou a Cristo como Salvador, mas a vida dele é tão atribulada nessa terra, né? Não tô falando das provações que todos nós temos, não.
mas é atribulada por conta de falta de conhecimento, falta de crescimento, de desenvolvimento. Então, nós vamos aprender algumas coisas que você vai todo dia falar, será que hoje eu melhorei como pessoa? Né? Você vai ser capaz de identificar as áreas que você precisa melhorar. Né? Será que eu sou fraco no ser, no fazer, no conhecer? Né? E a gente vai desenvolvendo cada área. A Lídia levantou a mão. Pode falar, Lídia. Não, professor, eu estava lembrando aqui de saúde emocional 2, que lembro muito bem naquela aula que a senhora falou sobre o choque de realidade, né? E me chama a atenção até hoje. E como eu falei na aula passada, a senhora conhece um pouco, né? Desde 2022 que a gente está junto, né? Isso. E eu lembro bem que eu sempre me intitulava como Pedro, né? Aquela personalidade forte. Né? Então, já no finalzinho de Saúde Emocional 2, por aí, que veio primeiro escatologia, né? Saúde Emocional 1, 2, e eu dizia, e eu me recordo que eu dei um depoimento, um testemunho, dizendo que muita coisa tinha mudado. Justamente esse choque de realidade, porque não é por aí. Né? Então, eu procurei tratar as minhas feridas, né? Para não ferir o outro com aquela minha personalidade que eu achava que, de certa forma, estava certa. E quando eu fui procurar entender tudo isso que eu tenho que me fazer como Cristo, e foi muito diferente. Aí veio a mudança, não tarde, eu não considero tarde, porque também, junto com isso, tem todo um histórico, né? Tem toda uma... É isso, então esse choque de realidade, para mim, assim, foi o ponto mesmo. Que a gente se depara com as coisas que realmente do jeito que elas são, e a gente vai entendendo, né? É como o salmista, no Salmo 73, ele falou, quando eu tentei entender tudo isso, eu fiquei sobremodo, ele ficou angustiado, porque ele não conseguia entender certas coisas desse mundo. E é isso que acontece com a gente, porque nós não somos desse mundo aqui. Né? Nós vivemos aqui, mas a nossa pátria não é aqui. Então tem coisas desse mundo que nos afligem, mas nós vamos ter que aprender a lidar com elas até o dia que Deus achar por bem que agora você vem para cá, você vai ter a sua recompensa de viver na eternidade com Cristo. Então, até que isso aconteça, nós precisamos de viver, né, e ser feliz aqui, ter uma vida abundante, uma vida para poder compartilhar com as pessoas o amor de Cristo. E se a gente cada dia não tiver esse desenvolvimento, um melhoramento na nossa vida em todas essas áreas, o que vai acontecer é que as pessoas não vão dar ouvido para nós, né? Precisamos trabalhar nisso. Certo. Né? Muito bem. Então, o parâmetro para medir o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso ser, eu quero ser, tem a ver com a nossa essência, o nosso eu. Lembra que eu ensinei já uma vez, né? Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo nosso é a parte nossa que a gente se relaciona com o ambiente. Eu vou, eu volto, eu abraço, né? Eu faço as coisas, trabalho. A nossa alma é os nossos sentimentos, é como se fosse o campo da nossa vida, a casinha lá, onde habita as nossas emoções, nossos sentimentos. A gente faz as nossas decisões por lá, o nosso temperamento, nosso caráter, nossa personalidade, né? Tudo está ali. E nosso espírito é a parte que nos conecta com Deus, que nós nos relacionamos com Deus. Então, todas essas áreas junto formam o nosso ser. Então, nós não podemos descuidar de nenhuma dessas partes.
né? E quando a gente desenvolve a nossa vida pessoal, eu estou falando de um todo, desenvolver em todas essas áreas, tá? Em aprender a conhecer, a ser, e esse ser aqui envolve essas partes aí da nossa vida, né? É, a nossa personalidade é aquilo que os outros veem em nós, né? Aquilo que a gente aparenta. Então, ela tem que estar coerente com o que está dentro de nós. Porque senão é aquilo que as pessoas falam, não, essa pessoa é falsa, porque parece que ela transmite uma coisa que parece que ela é uma coisa e depois ela não é, né? E na hora de fazer, na hora de ser, ela aparenta que ela é. E na hora de fazer as coisas, faz de modo contrário. Então, quando a gente se desenvolve pessoalmente, a gente vai trabalhando, como a Lídia falou, trabalhando, né, nas áreas. Tem hora que a gente tem que ter um choque, né, de realidade, igual a Lídia falou, que era um exercício que a gente fez, e para a gente saber onde a gente está, onde a gente quer chegar, e isso é muito importante, tá bom? E isso aí vai dar condições para a gente saber agir em determinadas situações, porque nós vamos precisar disso, né? Precisar de saber agir, porque a gente é colocado em situações, tem hora e às vezes, se a nossa parte emocional, o nosso temperamento, se ele não estiver controlado pelo Espírito Santo, vai acontecer que você vai fazer coisa pela carne, e a Bíblia fala que aqueles que estão na carne não agradam a Deus. Então, nós precisamos de discernimento, né? Responsabilidade pessoal, e tudo isso a gente vai saber como a gente está, avaliar, né? Eu quero falar para vocês fazer isso. Depois terminar a aula ou amanhã, vocês pensam bem com clareza e começam a avaliar como que eu estou no meu desenvolvimento pessoal, nesses quatro pilares aí, né? Eu estou sabendo procurar fontes seguras para o meu conhecimento, que é a palavra de Deus. Eu estou fazendo aquilo que eu aprendo. Que nota que eu dou para mim? Você mesmo se avalia. Em conviver, como que está a minha vida, a minha convivência com as outras pessoas, e ser como eu sou de verdade, aquilo que eu demonstro para os outros, eu sou de verdade dentro de mim, né? E você vai fazer essa pergunta para você mesmo. E vamos ler o 2 Pedro 3:8. Posso ler? Pode ler, se quem tiver aí, por favor. 3:8. Mais amados, é esse, né? Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Eu acho que é o primeiro Pedro. Aqui está a segunda, não foi? Eu acho que eu errei. Primeiro Eu Pedro. ganhei, mas não quis falar nada. 3:8. 3:8. Vamos ver. Eu estou achando que eu. Finalmente ser de todos de um mesmo sentimento. Ah, é esse, né? É Que esse, aí, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Entendeu? Então, é essa capacidade que a gente tem que ter, né? Desenvolver cada dia. Agora, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Isso começa, né? Quando a gente sabe, como hoje a gente sabe, que a gente precisa desenvolver pessoalmente a nossa vida como cristão, como um filho de Deus. E quando que termina? Quem quiser erguer a mãozinha aí e falar para mim, quando termina? Eu preciso trabalhar isso na minha vida até quando? Até morrer. Isso, até a eternidade. Lá, às vezes, Deus vai dar o desenvolvimento pessoal 3 para vocês. Vai ser incrível, né?
Porque eu acredito que até no céu a gente vai aprender muitas coisas, muitas coisas. Nós não vamos ficar lá no céu como eu, antes de eu me converter, eu era jovem e eu pensava, mas lá no céu não deve ser legal, a gente vai ficar tipo uns fantasminha lá. Eu pensava, sabe, que a gente ia ser como uns fantasmas. Eu achava que não ia nem ser legal o céu. Quando eu conheci a palavra de Deus e vi o que é o céu, né, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu o coração do homem. O que Deus está preparando para aqueles que o amam. Então, tem tanta coisa boa no céu, e nós vamos, eu acho que lá a gente vai conhecer, assim como nós somos conhecidos. Vai ser muito especial, muito maravilhoso, né? Então, até lá, nós vamos desenvolvendo a medida da estatura de Cristo, para que a gente não seja menino. O que o menino, você já viu como que o menino, a criança ela é elevada, por exemplo, se alguém oferecer, ela está lá com um brinquedo, se alguém oferecer um brinquedo melhor, ela não sabe ver o valor das coisas. Por exemplo, que a gente brincava com os netos, filhos, eles gostavam de moedas. Criança não gosta de moeda. Então, se você pegar um monte de moeda e oferecer para eles e uma nota de 200, se eles forem já, agora as crianças estão bem espertinhas, mas se eles for pequenininho, menino mesmo, criancinha, eles vão pegar as moedinhas, porque eles acham legal aquele monte de moedinha. Então, é por isso que a gente tem que ter né, a ingenuidade de uma criança, né? Mas a gente tem que ser sábio, ter sabedoria, né? Agora, Daniel, acho que a gente entra no... Eu não sei se ainda tem slide nesse ou se a gente entra no outro. Eu usei um exemplo na aula que eu dei presencial aqui, que quem tem filho pequeno, que leva criança no pediatra, sempre tem uma fita na parede, assim, cada vez que a criança vai lá, aqui mesmo, no pediatra que a gente leva os netos, é assim, e tem aquela fita, e cada vez que vai, a criança encosta lá para ver o desenvolvimento, para ver se cresceu, né? Então, na nossa vida, a medida que a gente faz é comparando com a gente mesmo. Sempre olhando, será que eu melhorei como pessoa? Será que eu estou do mesmo tamanho, né? Então, vamos lá, Daniel. O que você pôs aí? Olha lá, desenvolver-se pessoalmente é ter capacidade de se tornar melhor que se pode ser, comparando com a gente mesmo, não é com os outros, não. Porque às vezes, se você for comparar a sua vida com outra pessoa, você vai ficar frustrado. Vai ter sempre alguém que está à frente de você em algumas áreas, né? Então, você não tem que se comparar com o irmão, com outra pessoa, mas comparar com você mesmo, como você estava ontem, e comparar com Cristo. Eu tenho que olhar como o nosso modelo de crescimento e de desenvolvimento pessoal é Cristo, tá? E a gente querer ser melhor do que se pode ser, melhor do que eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, porque eu quero viver conforme a vontade de Deus. Por que não está parando, Dani? A Milka levantou a mão. Pode falar, Milka. Sabe, Sônia, como cristãos, nós devemos ter cuidado com... E eu estou falando de mim, né? Claro que toda vez que a gente vai falar, fala da experiência própria, porque é o que temos de referência. Nós temos que ser cuidadosos com um certo orgulho religioso que muitas vezes nós temos, Sim. que parece que nós já estamos bons. Eu lembro do corinho que a gente cantava com um presbítero antigo, nosso pastor, né? Sempre melhorando no Senhor. Então, assim, é uma constante.
Nós não Uhum. estamos algo errado quando nós pensamos que estamos perfeitos, somos os bons e não temos nada a melhorar, né? Porque aí nós estamos contra. Então, assim, eu fui percebendo ao longo da vida que às vezes esse orgulho religioso nos atrapalha, nos faz mal. Nós temos que sempre lembrar de sermos humildes para apontar onde falhamos, onde estão as nossas limitações. Nós não somos perfeitos, nós falhamos com os irmãos, nós deixamos a desejar. Isso eu estou falando assim de modo relaxado. É a nossa, né? Nós É, falhamos, nós decepcionamos, nós temos que estar consciente que carecemos constantemente do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, como referência para amar, para ter hum, compaixão, para ser compassivo, porque sem Ele nós não seremos. A nossa medida, né, deve ser Ele, porque não seremos se não for através dele, se não for buscando humildemente cada vez essa melhoria no Senhor Jesus Cristo. amém. É isso mesmo. Então, nunca vai chegar, igual a pergunta que eu fiz agora há pouco, nunca vai chegar um ponto em que eu não preciso mais crescer enquanto eu estiver aqui nessa velha terra, né? Então, compare-se com você mesmo e tornando-se melhor. Ixi, não quer parar o slide, Daniel? Tá acontecendo alguma coisa aqui Que tá no. normal para mim. Né? Aqui ele sai, tornando-se a melhor versão de si mesmo. Eu gosto dessa frase aqui. Quando a gente compara nos comparamos com nós, com a gente mesmo, e buscamos se tornar a melhor versão de si mesmo. Eu preciso não olhar para o outro, que eu tenho que chegar até ao ponto de ser parecido com a Sônia, ao ponto de ser parecido com o Daniel. Você tem que chegar ao ponto de ser parecido com Jesus, né? Agora, se a gente estiver imitando Cristo, igual o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Já pensou? É uma responsabilidade muito grande falar isso, né? O apóstolo Paulo sabia o que ele estava falando, né? Que ele entregou a vida dele para servir a Cristo de uma maneira tão intensa que ele não pensava nunca em voltar atrás daquilo, voltar atrás da velha vida dele. Ele foi só crescendo. Tudo que ele fazia antes de errado, de perseguição, ele fazia com a mesma intensidade para honrar a Cristo. Então ele chegou num ponto que ele escreveu: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, é só quando a gente vê alguém que imita Cristo mesmo que a gente pode imitar ela, mas caso contrário, eu aconselho que sempre você olha para Cristo. Nunca você vai se decepcionar. Está aparecendo, está aparecendo para você e só para mim que some às vezes. Mas é isso, gente. Vamos passar o slide agora. Vocês entenderam até aí? Tem alguma pergunta? Ninguém falou, então podemos passar. Não chegou aqui ainda, Daniel, no meu. Os alunos estão. Levanta a mão se vocês estão vendo o slide aí. Ó, a Meire tá vendo, ó. O Vitor, a Lídia. Agora eu tô vendo. Agora chegou aqui para mim. Acho que tá vindo devagarinho, viu, aqui, Daniel, para mim. Ai, ai. Então tá. Internet, acontece. Pode ser. Não há caminho fácil. Se você. Aí, ó, já sumiu de novo. Que coisa, a internet aqui tá boa, parece o sinal. Não tá aparecendo para mim, Daniel. Ó, não há caminho fácil se você quer crescimento e desenvolvimento. Cada um faz a sua escolha. Ou permanecer igual, subdesenvolvido, ou fazer como Jesus. Em Lucas 2,52, alguém procura para mim. Então, pensa comigo. Uma criança, quando ela
ela vai no pediatra normalmente, né? Quem tem disciplinado com essas coisas, leva lá, pelo menos cada 2 meses, leva a criança lá. Então, tem uma tabela que vai medindo, assim, um gráfico, né? Que vai mostrando o desenvolvimento da criança. Se aquele gráfico tem uma linha que é o correto, se está acima, é porque a criança está indo muito bem. Agora, se começar a aparecer embaixo, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa criança está subdesenvolvida e eles vão ter que investigar o que é que está faltando naquela criança. Se é algum tipo de vitamina, se ela tem algum problema de saúde, porque senão ela vai ficar subdesenvolvida. Na nossa vida também é assim, nós vamos ter que avaliar a nossa situação e ver se a gente está desenvolvendo à medida da nossa, como a Bíblia fala, acho que é no livro de Coríntios, que fala assim, olha, leite eu vos dei de beber porque vocês ainda não suportavam e ainda não suportam um alimento sólido. Quer dizer, eles estavam ainda precisando dos rudimentos da doutrina de Cristo, das coisas mais básicas, porque eles não suportavam um ensinamento mais profundo da palavra de Deus, porque eles não tinham maturidade espiritual. Então, isso aí você avalia em você e fala assim, olha, eu tô bem, da minha maturidade espiritual está indo bem, então, joia, você vai só crescendo. Agora, se você não está bem, você tem que procurar melhorar. Nós vamos ver coisas aqui que pode melhorar e uma das coisas que é mais importante é que você estuda a palavra de Deus, conhece e faz, conhece e toma decisões. Porque só o conhecimento, sem você pôr em prática, tomar decisão, não vai adiantar nada. Aqui, Lucas 2,52, quem tá aberto aí? Alguém pode ler para mim? Eu vou ler. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esse versículo é muito legal, né? Crescia Jesus em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Por isso que às vezes a gente fala assim, ninguém tem nada com a minha vida, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Você sabe que depois que você se torna um filho de Deus, você tem sim. Às vezes a gente tem que cuidar da nossa vida porque as pessoas estão observando nós. Nós somos observados. Então Jesus ele crescia em estatura, quer dizer, ele foi se desenvolvendo fisicamente, ele foi aprendendo a falar, como qualquer ser humano. Porque a própria Bíblia fala que ele se esvaziou da glória dele e nasceu como um ser humano, parecido com a gente, se tornou um ser humano igual nós para poder pagar o pecado do ser humano que ele tanto ama, né, ainda. Então, o que a gente tem que entender é que Jesus ele se desenvolvia aqui nesse mundo como um ser humano perfeito, como um ser humano que amava as pessoas, e ele se desenvolvia em graça, em sabedoria, tanto diante do Pai, que quando ele, na ocasião do batismo dele, Jesus bradou lá do céu, Deus bradou do céu, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, né, em quem eu tenho muita alegria. Será que Deus, ao olhar para você hoje, ele pode dizer o que ele diz para Jesus? Esse é o meu filho amado. Essa é minha filha amada, em quem eu tenho muita alegria, eu tenho prazer na vida dela. Se ainda se é desconfiar, eu acho que eu ainda não estou muito assim. Então você pode, porque se você não pudesse, Jesus não teria escrito lá no livro de Efésios 4, como a gente leu, que a gente pode crescer à medida da estatura de Cristo. Ele está falando de Cristo quando ele viveu aqui na Terra,
uma humanidade perfeita, que chamava a atenção das pessoas pela sua sabedoria, pela sua graça, né? Pode passar, Daniel. Aqui não passou ainda não. Ah, agora chegou. O que significa crescer em estatura? Crescer em estatura não está relacionado apenas com o tamanho físico da pessoa, mas ao desenvolvimento, amadurecimento conforme a faixa etária, né? Por exemplo, é igual aquela carteirinha que eu falei para vocês, que tem um gráfico. Se a criança tem 3 anos, tá lá apontando o gráfico. Ó, ela tem 3 anos, ela tem que medir, ela tem que ter o peso de tantos quilos e medir tantos centímetros. Então, se a criança está abaixo, ela está subdesenvolvida. Se ela está acima, ela tá indo muito bem. Então, a estatura não tem a ver só com o desenvolvimento físico. Por quê? Porque aí eles vão olhar a criança. Essa criança já tem 3 anos, ela fala, porque geralmente criança com 2 anos ela já está falando, né? Ela já fala, não está falando ainda, ela não fala nada. Tá andando, não está andando. Então, isso aí já leva o especialista a desconfiar que essa criança está com algum problema, alguma doença, porque ela não está desenvolvendo todo, não só no tamanho, mas também nas outras habilidades que ela podia estar fazendo para aquela idade dela, né? E isso é o que a gente tem que ver em nós. Fala, olha, faz 20 anos, né, que 20, 30, tem gente aí de mais que isso, de convertido. Para essa idade, será que o meu desenvolvimento, a minha maneira de agir, né, o meu relacionamento com Deus, será que ele está crescendo, está desenvolvendo dia a dia? Porque, olha, Jesus aprendeu a andar, a falar, a rir, aprendeu a trabalhar, ele trabalhava lá na carpintaria junto com o pai humano aqui dele, padrasto dele, né? Ele aprendeu a ler, a gente sabe disso, porque ele entrou naquela sinagoga no dia de sábado e leu um trecho das escrituras que falava a respeito dele mesmo, enrolou aquele rolo e falou: hoje se cumpre essa profecia. Eu acho muito linda essa passagem. Então, Jesus aprendeu a ler, a conviver com as pessoas, porque acho que foi a parte mais difícil para Jesus aqui, porque ele era a todo tempo as pessoas estavam em volta dele com perguntas perniciosas. Não era para prender, era só para colocar ele em alguma enrascada. Era os fariseus, eram os saduceus, era todo tipo de grupo, seitas religiosas daquela época. Eles rodeavam Jesus, mas com o intuito de colocar ele em apuros. Mas ele saía de todas elas normalmente até o dia que ele mesmo ele se entregou na cruz e ele foi levado para pagar os nossos pecados, porque ele queria isso, foi para isso que ele veio. Então, nós crescermos em estatura significa a gente aprender a andar como Jesus andou, não só andar dando os passinhos, mas andar no sentido de viver, né? De falar, de trabalhar no nosso dia a dia, de conviver, tudo isso daí uma pessoa, quando a gente fala, nossa, essa pessoa é uma grande pessoa, você está falando da estatura dela no sentido figurado, mas a gente entende que essa pessoa não é que ela pode ser baixinha, mas na estatura dela como um ser humano, ela é grande, entendeu? Por quê? Porque ela sabe agir, ela tem esse desenvolvimento, tá? Pode passar, Daniel. Agora nós vimos estatura. O que significa crescer em estatura é o que eu acabei de falar.
que significa crescer em conhecimento e graça? Porque Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça. Conhecimento e graça, eles andam juntos, né? Conhecimento da palavra de Deus faz com que você tenha essa graça. O significado da palavra graça, segundo o dicionário, é favor, é misericórdia, é afeição, é beleza, benevolência e estima. Então, você pode levar ela para... O significado da graça que nos salvou foi um favor imerecido. Eu não merecia, você também não, mas pelo amor que Cristo tinha em nós, ele nos deu, ele pagou o nosso pecado e nos dá de presente a salvação. Isso aí é a graça, favor imerecido. E misericórdia também exemplifica essa graça salvadora, porque foi pela misericórdia que ele teve de nós que ele fez isso. Mas também a graça é usada também como beleza, como benevolência, como estima. Então, quando Jesus crescia em graça, ele tinha misericórdia das pessoas, ele tinha sempre, ele veio com aquele desejo, com aquele alvo, objetivo, eu vou resgatar o homem que eu criei. Então, nada fazia ele mudar o alvo dele, né? Ele veio para dispensar para nós esse favor. Ele veio para oferecer a misericórdia. Mas aqui, a vida dele era cheia da beleza, da graça que ele tinha. Sabe quando você vê uma criança e fala, olha que gracinha, né? Quando a gente fala isso, a gente não está falando, olha que favor imerecido, né? Não. A gente está falando assim, olha que bonita, que beleza que tem, que jeitinho, que jeito bonito que essa pessoa tem. Então, graça também a gente pode usar nesse caso, isso aí, essa beleza de Cristo, não beleza física, porque em Isaías 53 fala que Jesus não tinha beleza e nem formosura, e olhando para ele não fazia caso algum. Então ele era uma pessoa comum como outras, acredito que ele não era feio, porque feio chama atenção, bonito demais chama atenção. Então Jesus era uma pessoa comum, mas a beleza nas atitudes, no viver dele, no ser dele, tinha essa beleza. Então nós podemos ter essa beleza de Cristo na nossa vida, sabe? Quando você se relaciona com alguém, com qualquer pessoa, as pessoas veem essa beleza que Cristo tinha quando ele andou aqui. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele disse assim, olha, ninguém pode fazer, eu sei que você é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. Então, é isso que as pessoas precisam ver em nós. Né? Nós vamos sair fazendo coisas extraordinárias, né? Miraculosas, mas nós vamos fazer a nossa vida, a nossa vida aqui, como crente, é que demonstra a beleza do caráter de Cristo. Tá? E há um convite a nós para crescermos em graça e conhecimento, né? O conhecimento vem das Escrituras, não adianta você procurar conhecimento em outro lugar. A fonte é a palavra de Deus, tanto que Jesus, ele era a palavra, né? O verbo se tornou carne e habitou entre nós. Mas mesmo assim, Jesus, ele lia o Velho Testamento, tanto que a gente vê outras passagens que ele ia na sinagoga. Nós vimos quando ele tinha 12 anos, que ele estava entre os doutores da lei, ali falando sobre as Escrituras. Então, a fonte do conhecimento de Cristo era a palavra de Deus, a palavra do Pai, e a nossa fonte também deve ser a palavra de Deus. Segundo Pedro, deixa eu ver aqui, 2 Pedro 3,18. O Vitor pode ler para mim? Posso sim. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória
assim agora como no dia da eternidade. Amém. Olha que versículo bom para a gente marcar na nossa Bíblia, né? Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma pessoa que cresce na graça, nessa beleza, nessa misericórdia que Jesus tinha, eu acho que assim, junta todas as qualidades do caráter de Cristo e vai formar essa beleza, né? Essa beleza, como se estivesse pintando uma tela, com toda essa beleza de Cristo, e você ali crescendo, querendo aprender a ser parecido, se identificando com aquela beleza, cada dia crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Muito legal, né? Vamos ver se tem, acho que se tiver mais uma só, nós já estamos terminando. Tem mais um, Daniel? É que isso, Cristo em nós. Isso mesmo, irmão Gisel. Então, olha lá, ó. A graça em Jesus vinha do seu relacionamento com o Pai. Tá vendo? Como que cresce na graça? Relacionamento com Deus. Como anda o teu relacionamento com Deus? Como nós podemos relacionar com Deus? Pela palavra dele, pela oração, pela aquela consciência da presença dele na nossa vida 24 horas por dia, tá? Todo dia você não traz Deus para perto, e ele está perto, mas a sua consciência tem que sentir que ele está perto, tá? Ele está dentro de você, né? Então, quando você tem essa consciência que Jesus está com você 24 horas por dia, e você está fazendo alguma coisa, você está falando com ele, você está em comunhão com a palavra dele, então isso aí te ajuda a crescer. Por quê? Porque Jesus, ele estava no meio daquela multidão, e de vez em quando ele ia lá para o monte. Pessoas acham que tem que ir para o monte orar, senão fica mais perto de Deus, senão Deus não ouve, mas não é isso. Jesus subia nas montanhas porque ele queria ter um momento a sós com Deus, né? Ele queria falar com o Pai longe daquela multidão. Por isso que ele subia lá no monte e ele passava tempo com Deus. Você já escolheu o lugar, né? O seu monte onde você passa tempo com Deus? Isso aí é super importante. Às vezes você acha que um quarto, um cômodo da sua casa, o banheiro da sua casa é o tempo que você entra, conversa, faz sua oração, ou mesmo ali falando, trabalhando, pensando, mas você tem que ter um relacionamento com o Pai, um relacionamento de qualidade, ter tempo de qualidade com o teu Pai, assim como Jesus tinha. Jesus convivia com as pessoas, mas se retirava continuamente para passar tempo. Saiu de novo. O slide não quer parar no meu celular, não sei por quê. Saiu mesmo. Alguém que está com o slide aparecendo aí, pode ler para mim? A graça em Jesus vinha de seu relacionamento com o Pai. Jesus convivia com as pessoas, mas se retirava continuamente para passar o tempo com o Pai, falando, ouvindo, orando. Não há meio de você crescer em graça e conhecimento sem fazer essas coisas. Faça isso e você sentirá cada dia mais a presença de Deus em sua vida. Amém? Vamos terminar então a aula hoje com esse conselho. Passa tempo com o Pai. Passa tempo com Jesus, com a sua palavra. Tira um tempinho só para isso. Aquele momento em que você vai desabafar, falar para ele tudo que está passando no seu coração. Depois você lê a palavra, você ouve a voz dele. E sempre você, em tudo quando você estiver falando, fazendo, você coloca a sua mente para pensar que Jesus está com você e sinta a presença dele cada dia na sua vida, tá bom? Aí você vai ver que
esse desenvolvimento na sua vida. Alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta? Já temos 3 minutos, hein? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Amém, A irmã Sônia. Mauri. Que aula maravilhosa, né, minha irmã? É isso aí, na realidade, a nossa vida é desse jeito mesmo. Cada dia que a gente vai buscando, se relacionando com o Senhor, a gente vai crescendo, né? Vai crescendo. Agora, sim, Jesus é um exemplo, né? Ele cresceu, foi se desenvolvendo não somente, lógico, em estrutura como a gente, mas também em conhecimento, né? Em forma de se expressar, ou seja, em tudo isso ele cresceu, né? E passou por tudo isso. Da mesma forma, a gente. E a gente vê a Bíblia cheia, repleta de histórias de pessoas que talvez não fosse nem essa pessoa tão grande assim, mas em um momento Deus usou aquela pessoa e ela mudou, ela cresceu, ela passou a ser outra pessoa, né? Jesus em nossa vida, tudo, a gente cresce. Maravilhoso esse Deus. Faz toda a diferença, né? Toda. Muito Verdade, bem. minha irmã, com certeza. Agora que eu vi a Mauri ali, boa noite, Mauri. A Meires. Muito bom, gente. Olha, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Aí, fala do Senhor Jesus para as pessoas, lê a palavra, tenha consciência da presença constante do Senhor na sua vida, tá? Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.